Olá, uma grande mudança está chegando aos conselhos das maiores empresas do Brasil. É a nova Lei 15.177, que traz uma cota obrigatória para mulheres. Nesta nossa análise, a gente vai destrinchar tudo sobre ela. Se governança corporativa e igualdade são temas do seu interesse, fica com a gente. E claro, se gostar do que vai ver, não esquece de deixar o like, seguir e compartilhar, porque isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdo assim. Vamos começar com um número: 30%. Guarde bem esse número porque ele é o centro de toda essa discussão. Mas afinal, 30% do quê? E por que esse número é tão decisivo para o futuro das empresas aqui no Brasil? É o que a gente vai desvendar agora. Então, esse número mágico de 30% vem da nova Lei 15.177. E olha, ela tem bastante força, viu? Não é só uma regrinha nova qualquer, não. Ela mexe com estruturas bem importantes do nosso direito empresarial. Vamos entender o que ela diz na prática. A essência da lei é bem direta e o impacto é gigante. No mínimo 30% das cadeiras nos conselhos de administração de empresas-chave vão ter que ser ocupadas por mulheres. É basicamente uma mudança forçada na foto do poder corporativo brasileiro. Ok, a gente já entendeu os 30%, mas isso vale para todo mundo, para qualquer empresa? A resposta é não. A lei tem um alvo bem específico e ela faz uma distinção bem clara entre quem tem que seguir a regra e quem é, digamos, apenas convidado a seguir. Vamos ver como funciona essa divisão. A divisão é a seguinte: para todas as empresas estatais e aquelas controladas pelo governo, a regra dos 30% é obrigatória. Não tem conversa. Já para as companhias de capital aberto, aquelas que têm ações na bolsa, a lei funciona mais como uma recomendação forte, sabe? Quase um empurrãozinho na direção certa. E só para não deixar nenhuma dúvida, quando a gente fala em obrigatório, estamos falando de empresas públicas, sociedades de economia mista e todas as suas subsidiárias. A regra de ouro é simples: se o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, tem a maioria dos votos, então a cota de 30% virou lei. Certo, já sabemos o que e para quem. Agora a gente precisa entender o como. Como é que esses 30% vão funcionar no dia a dia? A lei é cheia de detalhes e ela traz até uma camada extra de diversidade com uma regra bem específica de subcota. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A lei traz uma regra que parece até um trava-línguas: 30% dos 30%. Isso mostra uma preocupação em ir além da questão de gênero, incluindo também raça e a participação de pessoas com deficiência. Funciona assim: dentro daquelas vagas que já foram reservadas para as mulheres, pelo menos 30% delas precisam ser preenchidas por mulheres que se autodeclaram negras ou que tenham alguma deficiência. E o critério para isso é a autodeclaração, um método que a gente já conhece de outras ações afirmativas aqui no Brasil. Mas atenção, porque este ponto é fundamental. Presta bem atenção. A regra da subcota só começa a valer depois que a empresa já cumpriu a meta principal. Ou seja, primeiro o conselho precisa chegar nos 30% de mulheres. Só a partir daí é que a empresa tem que se preocupar em preencher 30% dessas vagas com mulheres negras ou com deficiência. É um processo em duas fases. E se a matemática der o número quebrado? A lei pensou nisso. Olha só, o exemplo. Num conselho com 7 pessoas, 30% dá 2,1. Nesse caso, arredonda para baixo, 2 vagas. Agora, se o conselho tem 9 pessoas, o cálculo dá 2,7. Aí arredonda para cima, 3 vagas. A regra é simples: se a fração for de meio para cima, o número de vagas sobe. E essa transição não vai ser um susto do dia para a noite. A lei foi bem inteligente e criou uma espécie de escada. A exigência começa com 10% de mulheres na primeira eleição de conselho, sobe para 20% na segunda, até finalmente chegar nos 30% obrigatórios na terceira eleição. É uma mudança gradual para dar tempo das empresas se adaptarem. Vamos fazer uma pausa bem rápida. Se este resumo está ajudando a entender melhor o assunto e você conhece alguém que também se interessa por isso, que tal compartilhar? Um simples compartilhamento ajuda muito o nosso canal a continuar explicando temas importantes como este. Valeu mesmo! Certo, a lei é bem clara. Mas e se uma empresa resolver simplesmente ignorar tudo isso? Quem é que vai fiscalizar? E o que acontece com quem não cumprir? É o que a gente vai ver agora. No caso das estatais, a fiscalização fica na mão dos órgãos de controle do próprio governo, como os tribunais de contas, por exemplo. São eles que vão, literalmente, bater na porta das empresas para conferir se a lei está sendo cumprida direitinho. E a punição para quem descumprir não é uma multa, não.
É algo muito mais drástico. A própria lei diz com todas as letras: o conselho que não seguirá a regra fica impedido de deliberar. Sabe o que isso significa? Ele simplesmente não pode mais tomar decisão nenhuma. Na prática, a empresa fica sem o seu principal órgão de comando. Como a gente disse lá no início, essa nova lei não vive sozinha no mundo jurídico. Ela causa um verdadeiro efeito dominó, alterando outras duas leis gigantes do mundo corporativo: a Lei das Sociedades Anônimas e a Lei das Estatais. Vamos ver o que muda em cada uma delas? Na famosa Lei das SA, a palavra-chave agora é transparência. As empresas vão ter que abrir o jogo, sabe? Elas vão ter que mostrar em relatórios qual é a proporção de mulheres em cada nível hierárquico e, mais importante ainda, um comparativo de salários entre homens e mulheres. Já na Lei das Estatais, a mudança é como se fosse um espelho e um reforço. Ela basicamente copia essa mesma regra de transparência que entrou na Lei das ACA e, para não deixar nenhuma dúvida, ela escreve com todas as letras a obrigação da cota de 30% no seu próprio texto. Para a gente fechar, vamos olhar um pouco para o futuro. A partir de quando tudo isso começa a valer? E será que essa lei é para sempre? Pois é, sem tempo a perder, a lei passou a valer no exato dia em que foi publicada. Isso quer dizer que as empresas já precisam correr para se adaptar para as próximas eleições dos seus conselhos, sempre lembrando daquela implementação gradual que a gente falou. Mas olha que interessante. Essa lei vem com uma espécie de data de validade para revisão. Ela não é eterna, não. Daqui a 20 anos, ela vai passar por uma reavaliação completa para ver se funcionou, se precisa de algum ajuste ou se, quem sabe, já nem precisa mais existir. Isso tudo nos leva à grande pergunta final. Quando essa revisão acontecer daqui a 20 anos, o que será que a gente vai encontrar? Será que vamos ver uma mudança real na cultura das empresas do Brasil ou só números frios para cumprir uma formalidade? Qual vai ser o verdadeiro legado desta lei? E com essa reflexão a gente fecha esta análise completa da Lei 15.177. Muito obrigado pela companhia. Para mais conteúdos, siga o Direito Cast lá no Spotify, onde a gente tem análises e áudios aprofundados. Agora, se preferir o formato em vídeo, é só procurar a gente no YouTube e no TikTok. E antes de ir, não esquece, o seu like é muito, mas muito importante mesmo para nós. Até a próxima!